Bom, meus amigos, como nós estamos falando nesse mês de junho, nós estamos falando sobre essa série chamada Família na Mira. Qual que é a ideia básica? Porque alguns valores da família, como entendemos, como projeto de Deus, eles estão sendo atacados nos nossos dias. No primeiro domingo nós falamos um desses valores, que é justamente sobre o casamento, que a família começa ali com o casamento, né? Até que a morte os separe. Esse valor tem sido extremamente atacado, com várias facilidades para que os casais eles não continuem casados. E no domingo passado eu falei sobre outro valor também, o marido como líder e a esposa submissa ao seu marido. Esse é um termo complicado para muita gente hoje, não entende isso, não aceitam. Existem muitos problemas, muitas inversões de valores, de papéis dentro da própria família. Falamos domingo passado, às vezes as esposas estão assumindo os papéis dos maridos e vice-versa. Isso é, por um lado, jogar contra aquilo que entendemos, o princípio de Deus para a própria família nessa série. Hoje eu quero pensar com você um outro tema que também tem sido extremamente atacado. Pais disciplinadores é um tema que também tem extremamente sido atacado nos nossos dias. Conta-se uma historinha que era uma vez um rei que ele teve muitos filhos. E esse rei, ele gostava especialmente do segundo filho. E porque ele gostava demais do segundo filho, ele não contrariava o seu filho. Tudo o que o menino queria, ele fazia. E esse menino foi crescendo com essa ideia. E ele foi crescendo com a ideia de que ele, na verdade, seria até mesmo o rei no lugar do seu pai. E como ele nunca foi contrariado, desde a sua infância, pelo seu pai, em momento algum, o pai sempre esteve fazendo o gosto daquela criança, daquele adolescente, daquele bebezinho. Ele resolveu um dia dizendo o seguinte: eu vou ser rei de qualquer maneira. E aí o que ele faz? Ele arma uma rebelião e ele tenta usurpar o trono do seu pai. Por cima disso, por cima do seu irmão mais velho, que era o irmão mais velho que tinha direito ao trono. A história conta que tudo acabou com uma grande tragédia, e ele mesmo morrendo diante dessa própria situação. Essa história não é um conto de fadas, essa história está registrada nas Escrituras. O pai se chama Davi e o seu filho se chama Adonias. A Bíblia fala que Davi nunca contrariou seu filho Adonias, e o resultado foi o seu filho se levantando contra o seu próprio pai. Essas histórias bíblicas e as histórias que nós conhecemos ao longo da nossa caminhada, é importante para a gente lembrar que os pais, eles cumprem um papel fundamental na disciplina e na criação dos seus próprios filhos. Nós sabemos que hoje muita coisa tem sido colocado contra a disciplina do papel dos pais, contribuindo muito, mas de forma negativa, para a tarefa dos pais em disciplinar os seus filhos. E é isso que nós estamos querendo dizer quando a gente fala que as famílias estão sofrendo uma mira, quando esses valores eles se perdem, o papel dos pais em disciplinar e cuidar dos seus filhos. Nós sabemos muito bem que hoje nós temos, por exemplo, a lei da palmatória. Eu acho estranho tudo isso, o Estado querer interferir na criação dos filhos, mas a lei da palmatória está aí no nosso país. Nós encontramos muitos filhos que são entregues à própria sorte. Nós encontramos muitos pais que eles estão terceirizando a educação dos seus filhos, deixam os seus filhos em babás eletrônicas, entregam os seus filhos ou para a escola, ou entregam os seus filhos para a igreja. Terceirizam o papel que eles têm que exercer de disciplinar os seus filhos. E o que nós encontramos são pais sujeitos à vontade dos seus filhos. E uma boa parte deles não querem contrariar os seus filhos. E o que acontece? Eles se tornam reféns daquela própria criança. É tão comum a gente ver hoje, isso é tão comum, muito comum hoje, né?
Os pais ficam insistindo, o que você quer, meu filho? O que você quer? Você gostou desse, não gostou daquele? E aquele outro? E aquele outro? Como é que está? E esse aqui? Não gostei, tal, está pequeno, está grande, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enche o menino de opções. E faz com que os pais se tornem até reféns da escolha dos filhos. Não é que os filhos não possam participar na escolha, é isso que nós vamos falar. Mas, por outro lado, eu acho que tem um negócio meio exagerado nesse ponto, que os filhos estão tomando uma posição que não lhes cabe, que de fato cabe aos pais a orientação dos seus filhos. Parece que muitos pais hoje estão completamente perdidos na criação dos seus filhos. Alguns estão ao ponto de chegar, casais, não quero ter mais filhos. Não quero ter filhos. Que também é um valor que está sendo atacado nos nossos dias. Eu não vou comentar sobre nessa série, mas um dos valores que também tem sido atacado são casais que não querem ter filhos. E muitos casais pensam, não quero ter filhos porque esse negócio é muito complicado. É muito complicado esse negócio, ainda mais para o tempo que nós estamos vivendo, a sociedade que nós estamos vivendo, e que tudo acontece é que a criança, diante dessa situação, ela se torna praticamente a dona do pedaço. Ela se torna a dona dos seus pais, praticamente ela se coloca sobre a autoridade sobre os seus próprios pais. Não é à toa que de vez em quando sai na capa de uma revista coisas como essa daí. Eles é que mandam. É uma revista secular que comenta sobre esse assunto. Porque percebe, não é a igreja. A própria sociedade está percebendo que tem algo estranho que está acontecendo dentro de casa. Isso aí, quem escreveu não foi teólogo, não foi pastor, não foi ninguém. Escreveu a própria sociedade diante disso tudo. Alguém me contou, um casal me contou uma história de que, foi verídica, acho que aconteceu aqui em Itabira, o filho ligou para a polícia. Falou assim, eu quero a polícia aqui em casa. E a polícia foi lá. Qual o problema? O problema é que minha mãe me colocou de castigo. E eu não aceito isso. O policial falou assim, você que tem que ficar de castigo mesmo. Estamos chegando a uma loucura nos nossos dias, gente. O que é isso? As escolas hoje, em sua grande maioria, se você for nas escolas, estão vivendo um filme de terror dentro das escolas. Às vezes tem dó de diretor, dó de professor, coitado deles. Volta aí que uma vez contou para mim, ele foi entregar Novos Testamentos, dos Gideões nas escolas, e aí quando ele entrou numa escola assim, uma menininha pequenininha, falou ao professor assim, professora, eu estou saindo, hein? Aí a professora falou assim, você não vai sair não. Eu falei assim, quem é você para mandar em mim? Converse com qualquer professor que você vai ter ideia do que está acontecendo nas escolas. Estão vivendo um filme de terror nos nossos dias. Crianças super mimadas, super protegidas, altamente egoístas. Não entende nada, papel de nada, não entende a questão de autoridade, não entende nada. É por isso que de vez em quando os caras soltam uma chargezinha mais ou menos como essa aqui, 1969, os pais chegando para o filho. Que notas são essas, meu filho? 2009, os pais chegando para os professores. Que notas são essas? E o menino se achando, De vez em quando manda essa chargem para a gente aí, O molequinho se achando, E pressiona os professores, Da irresponsabilidade dos seus pais. Resultado disso tudo nos nossos dias. Adolescentes irreverentes, muitos deles envolvidos com drogas, indisciplinados, acham que não dão valor a absolutamente nada, não dão valor ao trabalho dos pais, ao suor dos pais. Muitos estão envolvidos com bebida, muitos estão envolvidos com droga, muitos estão envolvidos com pornografia. Enorme dificuldade em crescer, dificuldade enorme em tomar decisões na vida, porque cresceram assim. Parece que o mundo gira em volta deles. Eu creio que a grande pergunta que fica para nós é o seguinte: como é que os pais devem disciplinar os seus filhos para que ajudem os seus filhos a se tornarem homens e mulheres, primeiramente tementes a Deus? Meu papel aqui é esse. A tarefa dos pais é levar os seus filhos a conhecer a Deus. É a tarefa suprema dos pais. É fazer com que os seus filhos conheçam a Jesus Cristo. E a partir daí, eles vão se tornar homens e mulheres maduros, com certeza. Como é que nós, pais, podemos fazer para exercer esse papel de disciplina dentro da nossa casa e ensiná-los no caminho do Senhor? Há um episódio na Bíblia do povo de Israel que nos ajuda a pensar sobre isso muito bem na tarefa da gente disciplinar os nossos filhos. Eu queria ler com você Deuteronômio capítulo 6, três primeiros versículos, e depois nós vamos ler o restante. Eu vou ler o versículo 1, você lê o 2
Depois a gente finaliza. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. A igreja. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de seus pais. Esse é um momento extremamente crucial para o povo de Israel. Eles andaram 40 anos no deserto, e Deuteronômio significa que é como se Moisés estivesse repetindo novamente aquilo que havia falado, e ali eles estão próximos de atravessar a terra prometida, e Deus fala: Moisés, fala com eles de novo, o que eu já falei com eles lá atrás, os relembre de questões extremamente importantes. Então Moisés vai trazer à mente deles aquilo que Deus havia falado. Era um momento importantíssimo de transição na vida deles. Imagine um povo que ficou 400 anos escravo. Depois eles ficam 40 anos no deserto. Imagine. E agora eles estão para entrar na promessa que Deus havia falado com eles, da terra que Deus havia falado com eles, um tempo extraordinário, um tempo maravilhoso para a vida deles. E naquele momento Moisés os lembra novamente, Deus manda, lembre para eles novamente um fato importante, porque eles vão entrar numa terra, uma terra complicada eles vão entrar. Eles eram nômades, a única coisa que o povo de Israel sabia fazer era tijolo, e depois ficou 40 anos aprendendo a monta a tenda, desmonta a tenda, monta a tenda, desmonta a tenda, caminha, monta a tenda, desmonta a tenda, caminha, monta a tenda, desmonta a tenda. 40 anos nessa jornada. E agora eles estão diante de uma nova situação, eles vão ser instalados agora numa terra, e o texto vai dizer para nós o que tem nessa terra, e eles estavam agora para viver um tempo novo. Eu gosto de pensar que o que eles vão viver agora é muito o que a gente vive hoje, no sentido de que eles vão encarar a modernidade. Eles vão encarar a pós-modernidade. Olha só o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 6, ainda versículos 10 e 11. Eu vou ler o 10, você lê o 11. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, isto. Eles entrariam aonde? Eles entrariam na modernidade. Casas que eles não construíram, vinhas que eles não plantaram, terra nova, um espaço novo. Eles estariam diante da modernidade, de um tempo ao qual eles não haviam experimentado antes. Você consegue imaginar a forte mudança que eles estavam para encarar? Agora eles estariam diante de uma grande oportunidade de prosperar economicamente, de prosperar socialmente. Que maravilha! Boas escolas para os seus filhos, internet, hospitais, universidades, bancos. A modernidade chegou. Eles estariam numa terra que eles nunca imaginariam. Tudo prontinho, Deus estava dando para eles uma terra que Deus falou: quero que vocês prosperem nessa terra. Está tudo de bom aí. Vocês já nasceram, está lá. Televisão, telefone, internet, celular, tudo para vocês. Tablet. Os nossos filhos nasceram nos dias de hoje, com toda essa tecnologia, eles não têm nem ideia como é que isso trem funciona, mas já nascem com isso na cabeça deles. Um tempo maravilhoso para eles explorarem tudo isso. Era o que o povo de Israel ia encarar. 40 anos no deserto, agora o que eles vão viver? Numa terra agora com casa. Só sabia fazer tenda, agora eles vão morar numa casa. Só sabia fazer tijolo antes, agora eles vão ter que encarar vinhas, plantações, tempo novo, tempo de modernidade. Só que tem um problema. Eles encarariam um grande perigo. O texto vai dizer que eles estariam diante de um grande perigo, que colocava a família de Israel em risco, que colocava os valores de Deus para a família, para o casamento, para os filhos, em grande perigo. Olha o que diz Deuteronômio 6,
11b a 16. Eu vou começar a ler, e aí vocês leem até o final. Quando comeres e te fartares. Versículo 12. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus, se não acenda contra ti, te destrua de sobre a face da terra. Qual o primeiro perigo que as famílias estariam sofrendo agora? Primeiro perigo que eles estariam tendo que atravessar quando eles estão agora na pós-modernidade. Não é muito diferente nosso hoje, com várias tecnologias chegando, com o tempo, com o passar do tempo, várias coisas chegando a nós. E, gente, isso tudo afeta a nossa vida. Afeta a maneira como criamos os nossos filhos, afeta a maneira como nós nos relacionamos. Quem diz que não está mentindo, sempre foi assim ao longo da história. Sempre quando a tecnologia avançou, sempre quando a modernidade chegou, isso mudou a maneira como as pessoas pensam, como as pessoas criam seus filhos, como as pessoas vivem na verdade, como os casamentos vivem na verdade. Se você viver com pessoas que vieram num contexto rural e colocá-las num contexto urbano, elas vão mudar, automaticamente elas vão mudar. Isso é uma pressão sobre elas. E qual o perigo que o povo de Israel sofreria, que não é muito diferente dos nossos dias e para a nossa vida? A primeira delas é que eles poderiam se esquecer de Deus. O texto diz aí, para que vocês não esqueçam o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Como é que isso é possível? Viram tantas coisas, viram tantos milagres, e Moisés está alertando, é possível que vocês nessa terra venham a se esquecer de Deus. Quando nós falamos aqui, eu até comentei um dia desses sobre a igreja de Sardes, uma igreja que estava num contexto altamente famoso. A igreja é engolida por esse contexto também e se deixa levar por essa questão. Não é diferente de nós também. Esquecer de Deus aqui é um dos maiores perigos para as famílias. Não quer dizer que as pessoas não falem sobre Deus, não quer dizer que as pessoas nem mesmo vão às igrejas. Mas o que é central aqui para elas é que Deus não é mais o centro da vida delas. Deus não é o que mais conduz as suas escolhas, não é a partir do querer de Deus que se torna central para a vida deles. Eles não amam mais a Deus. Deus se torna uma opção quando a coisa aperta. Quando a coisa aperta, eu recorro a Deus. Quando a coisa está boa, eu escondo de Deus. É isso que eles estavam sofrendo, com o perigo de se esquecer de Deus, se esquecer da sua vontade, de se esquecer de se voltar para o seu caráter, para a sua palavra. Não é o fato de que eles deixariam de ir à igreja, que eles deixariam de cantar, que eles deixariam até mesmo de orar. Não é isso. É o fato que Deus não estaria no centro da vida deles. Deus não seria mais lembrado na hora que eles tomassem decisões, na hora que eles fechassem negócios, na hora que eles casassem, na hora que eles fizessem escolhas. Deus não estaria no centro. Eles correriam o perigo de se esquecer de Deus, por causa do tempo da modernidade. Não é nada diferente da gente. Não é nada diferente. As igrejas hoje estão abarrotadas de gente. Abarrotadas de gente. A grande questão é se de fato Deus é o centro da vida dessas pessoas. Se Deus é central na maneira como elas vivem, como elas se comportam, como elas se relacionam, como elas pensam, como elas tomam decisões na vida e principalmente como elas criam seus filhos. Porque tem muitos crentes pós-modernos, altamente pós-modernos, na maneira de criar os seus filhos, e estão entrando nessa onda, os filhos é que mandam. Estão achando que eles é que têm todo o poder. Porque se esqueceram de Deus. Segundo perigo que eles corriam aqui, que esse texto nos diz, de seguir outros deuses. O texto diz aí, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. É uma consequência lógica do primeiro. Se esqueceu de Deus, e aí não dá para ficar sem clamar para alguém. Eu tenho que colocar alguém no lugar de Deus, porque ninguém fica sem um Deus. Ninguém fica sem um Deus. Na hora do aperto, meu amigo, você vai gritar. Até os ateus gritam, todo mundo grita. Ninguém fica. Agora, Moisés está dizendo, há um perigo de você se colocar alguma coisa no lugar de Deus. E aí eu sempre chamo a atenção da igreja para isso. O que nós temos? Muita gente tem colocado no lugar de Deus. Materialismo, consumismo, individualismo, são reflexos de que de fato Deus não está mais no centro. Parece que as coisas mais importantes hoje são as coisas materiais. É o aqui e agora, é uma busca maluca para mim poder ter, eu me agarrar às coisas que eu tenho aqui.
Meu amigo, a coisa está seguindo outro Deus. E as consequências são claras na vida das pessoas. A gente encontra muita gente, por causa desse pensamento, só está atrás de dinheiro, atrás de sexo, atrás de jogo, atrás de entretenimento, atrás de viagem, atrás de negócio, atrás de conforto, atrás de prazer, de realizações. Por quê? Porque estão seguindo outros deuses. Porque os outros deuses falam assim para a gente: para que esse negócio de você pensar no seu próximo, ame você mesmo e toque sua vida, cara. Você é o centro, você é a pessoa mais importante, você é quem decide, você tem que curtir a sua vida. Por quê? Estão seguindo outros deuses. Isso te tiraria o foco em Deus. Era o perigo que eles sofriam, que não é nada diferente dos nossos dias. Eles estariam em casas que eles não construíram, olhariam para tudo aquilo ali, e Moisés falou: tomem cuidado, vocês podem se esquecer de mim, tomem cuidado, vocês podem passar a seguir outros deuses. Terceira coisa que esse texto nos mostra, terceiro perigo, é justamente tentar a Deus. O texto diz aí, não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massá. Foi um dos episódios mais complicados para o povo de Israel. Eles estavam numa situação, faltou água, nesse local chamado Massá, e aí eles começam a brigar contra Deus e falar assim: Deus, como é que o Senhor pode fazer uma coisa como essa? Deixar eu passar esse aperto aqui, nós estamos sem água, nós queremos voltar para o Egito novamente, o Senhor não está com nada, não dá, Deus, para seguir o Senhor. O Senhor tirou a gente de um conforto maravilhoso. Eles eram escravos. O Senhor tirou a gente de um conforto. Lá tinha churrasco. Por incrível que pareça, lá tinha até cemitério. E o Senhor põe a gente nessa enrascada aqui, falta água. E Deus fala assim: Moisés, eles tentaram a Deus em Massá. Porque no fundo, a ideia de tentar aqui é que diante de uma situação difícil, eles passaram a não mais acreditar em Deus. Diante de uma situação difícil aqui, Deus para eles não se importava mais. Deus para eles, né, quem afirmava ser quem era. No momento difícil, eles voltaram as costas lá de novo, querendo voltar à velha vida. Eu quero voltar à minha vida lá do passado. Eu não quero mais viver essa vida de crente. Eu quero voltar como eu era antes. É isso que eles estavam querendo dizer. Eles estavam tentando a Deus. É como se eles estivessem colocando Deus ao serviço deles. E falando assim: Deus, eu quero que o Senhor faça o que eu quero que o Senhor faça. Eles não se esqueceram de Deus aqui. Eles não seguiram outro Deus, mas eles afrontaram a Deus. O Deus revelado em Cristo Jesus. Eles estão dizendo: não está com nada. Porque esse Deus deixa eu passar aperto, esse Deus deixa eu ficar enfermo, esse Deus permite com que eu perca emprego. Como é que eu posso acreditar num Deus desse? Eles estão tentando a Deus. Percebe, eles estavam diante de 3 perigos por causa da pós-modernidade, do tempo que eles estão vivendo na modernidade. O perigo de se esquecer de Deus, o perigo de seguir outros deuses e o perigo de tentar Deus. E diante desse quadro todo, dessa introdução toda, Deus introduz a responsabilidade para os pais criar os seus filhos. É diante dessa situação que eles enfrentariam agora. Deus chama Moisés e fala: eu tenho uma conversa com os pais. Porque vocês vão entrar nessa terra e vocês têm uma responsabilidade com seus filhos diante dessa terra. Gente, não é nada diferente dos nossos dias. Nós temos a responsabilidade de criar os nossos filhos no tempo de hoje. E se amanhã, depois de 10 anos, o tempo mudar, vai continuar a mesma responsabilidade. Deus vai continuar chamando a nossa atenção do mesmo jeito. De vez em quando, meus irmãos, eu ouço alguém dizer assim para mim: sabe, Renato, como eu falei com vocês, eu não quero ter mais filhos. Hoje está muito difícil esse negócio. São muitas propostas, eu tenho medo desse negócio que está surgindo aí, tantas leis que estão surgindo, tanto problema, é muita droga, é muita violência, não vou mexer com esse negócio não. Por que esse pensamento? Percebe que a modernidade impressiona a gente, mas Deus chama os pais a uma responsabilidade, a responsabilidade dos pais. Veja o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, o texto anterior ao que nós lemos. Eu vou ler o versículo 4, vocês o 5, assim até o diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Olha que coisa interessante. Antes de Deus falar aos filhos, Deus fala aos pais. O texto diz claramente aí, ó. Essas coisas estarão no teu coração. O que me chama a atenção nesse texto é que Deus chama a atenção dos pais, chama a atenção a responsabilidade dos pais para com seus filhos. E eles chamam, antes de pedir alguma coisa para os pais em relação aos filhos, sabe o que Deus faz? Deus pede, Deus chama a atenção dos pais em relação a si mesmos. Pedem para que eles olhem para si mesmos. Pedem para que eles observem a própria vida deles. O texto diz aí, ó, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Preste atenção nisso, papai e mamãe. Antes de você ensinar qualquer coisa ao seu filho sobre Deus, é preciso que você ensine a si mesmo sobre Deus. Antes de você pregar aos seus filhos, você tem que pregar a si mesmos. E qual é essa palavra que você tem que pregar a si mesmo? O texto diz aí, o Senhor é o único Deus. Não há outro Deus além de ti. Não se deixem, papai, serem levados por nenhum outro Deus. É isso que ele está dizendo. Não deixe o coração de vocês serem levados pelo ídolo dinheiro, pelo ídolo poder, pelo ídolo trabalho demais, pelo ídolo de sucesso, de reconhecimento. Deus deve ser único na vida de vocês. Deus deve ser a fonte da alegria de vocês. Os ídolos, eu sempre tenho falado aqui, são invenções humanas, que nós atribuímos poder a esse negócio, e essas coisas passam a controlar a nossa vida. Por isso que Moisés está dizendo, antes de você falar qualquer coisa para o seu filho sobre Deus, você tem que falar para você mesmo sobre Deus. Essa coisa tem que encher primeiro o seu coração. Essas palavras têm que estar no teu coração, papai e mamãe. Tem que estar no coração do pai e da mãe, é o que ele está dizendo. Você tem que pregar isso a você mesmo. E ele está dizendo um pouco abaixo, vocês precisam amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. Eu gosto demais dessa palavrinha todo. Porque a ideia de Deus, ele não admite disputas no nosso coração. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Não existe meio termos na relação com Deus. Estão tentando inventar uma forma cristã meio híbrida, assim, sabe? Um cara com o pé no mundo, outro cara com o pé na igreja, um cara com a cabeça no mundo, outro cara com a cabeça na igreja. Não existe isso. Ou Deus é o nosso Deus, ou ele não é o nosso Deus. Ou nós amamos ele de todo o coração, de todo o entendimento, ou nós não amamos a Deus. É isso que ele está pedindo primeiro para a responsabilidade dos pais. E às vezes eu fico com uma pergunta no meu coração, que Deus há no coração dos pais, quando eles tomam decisões para com seus filhos? Quando eles só insistem com os filhos, de que eles precisam ganhar mais dinheiro, de que eles precisam ser bonitos, de que eles precisam pisar na cabeça do outro para ganhar a vida. Que Deus está no coração dos pais, quando os pais ensinam isso para os seus filhos, falam isso para os seus filhos o dia inteiro. A única coisa que quer ver dos seus filhos é que eles sejam ricos, poderosos, caras melhores, bonitos. O que está no coração dos pais não é o Deus de Israel, não é o único Deus. É triste esse negócio, meus irmãos. Às vezes falamos de tudo para os nossos filhos, menos falar para eles que o que está no meu coração é o único Deus, Criador de todas as coisas. Às vezes eu fico me perguntando, quais são as únicas alegrias que os pais comemoram ultimamente com seus filhos? Qual é a última alegria que de fato comemoramos com os nossos filhos? Qual é o tesouro que ocupa o coração dos pais? O que os pais têm se apaixonado e levado os seus filhos a se apaixonarem também? Às vezes nós temos aqui o nosso momento missionário, né? A gente lembra, sabe, pastor Eude, dos missionários, lembramos um pouquinho, falamos aqui da igreja perseguida. Essas coisas às vezes nem aquecem mais o nosso coração para a gente orar pelos nossos irmãozinhos que estão sofrendo por causa do nome de Jesus. Isso não queima mais o nosso coração, nós não compartilhamos isso com os nossos filhos, nós não falamos que há um Deus que interessa pelo mundo todo,
que deseja salvar o mundo todo. Outra coisa que falamos com os nossos filhos é para eles se apaixonarem por dinheiro. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus de verdade? Quais são as provas que eu dou para os meus filhos que de fato eu amo a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? Se nós só falamos para os nossos filhos de dinheiro, de futebol, de viagem, de divertimento, de roupa, de moda com os nossos filhos. Só pensamos nisso. Queremos que eles façam mestrado, doutorado, amém por isso. Eu também quero. Mas parece que é a única coisa de valor. É a única coisa que importa. Falamos para isso o dia inteiro. Ainda chamamos a atenção. Está vendo, meu filho? Aqui, ó. Tá vendo? Passa um carrão do lado. Ô, meu filho, você ainda vai ter um desse ainda, meu filho. Meu Deus. Nunca fala para os filhos do Deus de Israel. Nunca fala para eles da única razão da nossa vida. A razão da gente estar aqui. A razão da gente existir. Muitos pais nem trazem mais seus filhos à casa de Deus. Nem isso fazem e nem se importam com isso mais. Aqui a nossa igreja é pequena, ainda tentando caminhar um pouco mais. Não, Tacília. Pegamos os professores, escola dominical, passar um tempo com os meninos. Os pais nem se importam com isso mais. Estou nem aí para isso mais. Eles passam a boa parte do tempo se agarrando em programas de televisão. Só isso. Já não vemos mais os pais apaixonados por Jesus. Não vemos mais os pais apaixonados, amando a Jesus. Nem compartilhando de Jesus com seus filhos. Moisés está dizendo, você tem que pregar você primeiro. Essas coisas têm que estar no seu coração, pai. Você quer aprender a disciplinar seus filhos? Essa coisa tem que estar no seu coração. Primeiro. Isso não é fanatismo religioso, queridos. Isso é quando nós amamos a Deus. Parece que o único momento em que estão bem, quando o pai está bem, é quando eles vão às festas, quando eles compram a última TV, quando eles trocam uma TV de 50 polegadas e compram de 80, aí troca de 80 e compra um de 120, troca o Fusquinha e compra um carro melhor, é a única alegria deles. Eles dão um abraço no filho quando o time ganha o campeonato brasileiro. Eles choram com os filhos quando o time perde. Que Deus que está no seu coração, meu amigo. O que você quer que os seus filhos sejam? Eu não tenho nada contra essas coisas, não. Maravilha, né, Joãozinho? Tu gosta de um basquetinho, né, Joãozinho? Joãozinho, vamos falar do basquete, João. Vamos lá, Joãozinho. Né? Não tem nada com essas coisas, não, meus irmãos. A grande questão é que parece que isso tem sido mais importante. Isso tem sido central na vida de muita gente. De fato, nós podemos dizer que nós amamos a Deus de todo o coração. Se nós não mais nos importamos com o que Deus se importa, nós não nos importamos mais com o reino de Deus, com a sua igreja, com as pessoas em Cristo, com as famílias perdidas, com gente que está indo para o inferno, porque ninguém comenta mais sobre isso, ninguém prega o evangelho mais para essas pessoas. Muitos nem se importam mais em trazer seus filhos, como eu falei, à igreja, de ensiná-los no caminho do Senhor e orar com eles. Meus irmãos, isso é sério. Nós temos que pregar a nós mesmos. Nós temos que ver que Deus está no nosso coração. Eu vou dizer um negócio para vocês, hein? Os nossos filhos sabem. Eles sabem a quem nós adoramos. Eles têm uma percepção que nós não temos direito, mas eles sabem. É por isso que de vez em quando os filhos põem a gente uma enrascada, né? A gente chama alguém para almoçar lá em casa, né, Marcelo? Aí põe um menino. Pai, você nunca foi de fazer isso? Aí põe a gente uma enrascada tremenda. Que é isso? Cala a boca, menino. Sabe nada, não? Você vai passar por isso, Nicolau. Fique tranquilo, você vai passar por isso, Nicolau. Todo mundo passa por esse negócio. Isso é sério, meus irmãos. É por isso que os pais, que Deus começa com os pais, dizendo, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Ter essas palavras no coração significa ter cuidado de não se esquecer do Senhor, temê-lo, prestar culto a Ele, obedecer a Deus. É isso que ele está dizendo nesse texto. Por isso que eu sempre digo que nós não precisamos ter medo de ter filhos. Ninguém precisa ter medo de ter filhos. 1, 2, 3 e vai embora. Não precisa ter medo desse negócio, dessa geração. Nós precisamos ter medo só de uma coisa.
da palavra de Deus, Jeová, não está no nosso coração. O único medo que nós tememos ter é se Deus de fato é o nosso Deus ou não. Eu não tenho medo dessa geração que está vindo, não tem mesmo. Eu tenho medo é se Deus não está aqui. É se eu não amar a Deus de todo o meu coração. O que se pode esperar dos filhos quando essa palavra não está no coração dos pais, quando eles não veem isso em relação aos seus pais? Eu creio, meus irmãos, que muitos pais têm chorado amargamente a perda dos seus filhos para o mundo, para o pecado, para a droga, para a bebida, para o diabo. Os pais têm chorado muito, porque de fato precisavam ver nos seus filhos o Deus de Israel. Eu não quero aumentar a culpa sobre você não, meu amigo. Eu quero despertar você, só isso. Agora uma conversa com os filhos. Primeiro ele chamou a atenção dos pais, agora ele vai falar para os pais em relação aos filhos. Tem como você ler comigo esse texto aí? Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as inscreverás nos umbrais de tua casa e de tuas portas. Agora em relação aos filhos, né? É interessante que essa palavrinha inculcarás, ela só aparece uma vez em todo o Velho Testamento. É uma palavra muito forte, que dá a ideia assim, que joga a responsabilidade para os pais, a ideia de ensinar os seus filhos, ensinar com persistência, em todo instante, a todo momento, sendo criativos em criar formas de incutir na cabeça dos seus filhos sobre o único Deus, o Deus de Israel, porque eles enfrentariam tempos complicados e eles precisavam ter o Deus de Israel no coração deles, senão os filhos iam se perder no tempo da modernidade. Eles precisavam investir tempo em relação aos filhos, insistir com os filhos, ensiná-los a todo e qualquer momento, a fora de tempo, no tempo, para que o Deus do pai deles estivesse no coração dos filhos. E os filhos, pode vir a geração que for. Amanhã pode aprovar casamento de um homem com um cachorro, pode vir o que for. Não, nós estamos caminhando para uns negócios assim. Deus é pai nesse trem. Não, o troço está complicado aí. Mas não vai afetar a nossa vida, gente. Se os pais assumirem a responsabilidade de ensinar os seus filhos com persistência, de incutir na cabeça deles, de viver primeiro. Você tem que viver primeiro isso na sua vida. Os nossos filhos não aguentam hipocrisia. Eles precisam perceber isso em nós. Perceber que nós vamos criar esse ambiente para criar os nossos filhos de forma criativa, ensiná-los os valores de Deus, ensiná-los o Evangelho. Ensine os seus filhos o Evangelho, insistam com eles. É isso que o apóstolo Paulo falou lá em Efésios, falou assim: vocês pais precisam criar os seus filhos na disciplina e na administração do Senhor. Usem cuidado com eles. A ideia de criar os filhos é a ideia de treiná-los, para que eles sejam homens e mulheres maduros, para que eles sejam homens e mulheres de Deus, para que eles sejam cidadãos, tanto do reino de Deus quanto do reino do mundo. É triste, meus irmãos, nós vemos uma frase do William Penn, né, fundador do estado da Pensilvânia, 1693. Ele afirmou em 1693, ele disse o seguinte: os homens em geral são mais cuidadosos em criar os seus cavalos e cães do que criar os seus filhos. Final do século XVII. Não vejo muita diferença hoje não. Só trocou cavalo e cão por carro. Só isso. Por esporte. A única coisa que muitos pais insistem com os filhos, desculpe falar, meus irmãos, é qual time que ele vai torcer. Que roupa que ela vai usar. Qual marido que a mocinha vai casar. Se é rico, pobre, fazendeiro, só isso que me importa. Qual curso que vai fazer. É triste dizer que muitos homens, especialmente os pais, o pai se omite, ele cria desculpas de que ele está ganhando o pão de cada dia e passa a responsabilidade para outra pessoa criar os seus filhos. Filhos que crescem sem uma referência de um pai presente, sem um modelo masculino que possa ser imitado.
É provado, meus irmãos. Não sou eu que estou falando demais, é provado. Os presídios masculinos, no dia das mães, está lotado. No dia dos pais, ninguém vai lá. Situação pior é com as mulheres. Presídio de mulher é um negócio muito triste. Porque não é só a família que abandona. O macho também abandona ela. Ela fica sozinha, jogada lá. É triste a gente ver essa realidade, meus irmãos. Porque às vezes, o que faltou em casa é a referência dos pais, de cuidar, de disciplinar, de treinar os filhos. E principalmente pais cristãos. Principalmente de ter Deus no coração. Quando nós olhamos para a igreja, o que vemos muitas vezes são mães, só mães, que insistem na educação dos seus filhos. Só mães. Onde é que tem os homens nesse negócio? Onde é que está o pai? Estou chamando a atenção aqui dos homens. O pai é responsável, sim, diretamente. Não, meu filho, você pode ir para a igreja com a sua mãe, porque hoje vai passar Fórmula 1. Como é que eu vou perder Fórmula 1? Afinal de contas, na minha época era Barrichello, né? Barrichello, nunca ganhou nada, né? Barrichello, o que é isso? Né? Não posso perder esse negócio. Vai lá, minha filha, vai com sua mãe, Deus te abençoe. Te deixa até na porta da igreja, pode ir embora. É triste a gente ver uma realidade como essa, meus irmãos. É triste. Mais triste ainda é quando a gente vê que os pais parecem que nem se importam. Nem o pai, nem a mãe se importam com essa realidade mais. Já não vemos mais pais insistindo com seus filhos sobre Deus, sobre a igreja, para amar a Deus, para amar Jesus. O texto diz que eles precisam insistir em educar os seus filhos, de manhã, de tarde, de noite, no umbral da porta, escreve na testa deles, escreve em tudo quanto é lugar. Isso é importante, ele vai enfrentar tempo difícil. Cabe a vocês, pais, insistirem com isso. Às vezes eu fico pensando assim, que não, comigo vai ser diferente, minha geração vai ser diferente. Que diferente coisa nenhuma, gente. Que diferente coisa nenhuma, tem até piorando cada vez mais. Cabendo a nós um tempo maior da nossa vida com Deus e no ensino, a responsabilidade com os nossos filhos, de instruir no caminho do Senhor. Meus irmãos, a única coisa que vai livrar os nossos filhos, se eles conhecerem de fato a Deus, se eles conhecerem Jesus de verdade. Eu sei que você conhece muitas famílias que foram destruídas, porque o pai não estava presente. Não estaria aqui um pouco a ideia de adolescentes rebeldes, jovens desobedientes, resultado dessa omissão dos pais em criar os seus filhos, em insistir com os seus filhos, em começar com eles. Mesmo um pai não cristão, meu irmão, ele não está isento das suas responsabilidades. Você começa a ver a importância de que essas coisas que precisam estar no seu coração, você precisa inculcar isso na cabeça dos seus filhos. Você precisa gastar tempo com isso. Você precisa insistir com isso. Você precisa ser uma testemunha de Jesus na sua casa, para os seus filhos. Você precisa falar dele. Você precisa dizer para os seus filhos sobre isso. Conte para os seus filhos o que Deus fez na sua vida. Quem você era antes. Meu filho era assim, se assado, mas Deus transformou minha vida. É triste, nós sabemos que parece que isso tem se tornado um valor supremo para muitos pais, não mais insistirem com os seus filhos. Sejamos sinceros, meus irmãos. Sejamos sinceros. O que realmente tem disciplinado os nossos filhos? De manhã, de tarde e de noite. Vamos ser sinceros. Um aparelhinho quadrado que tem educado os nossos filhos. 24 horas por dia. Graças a Deus, achei um programa para o meu filho ficar quieto. Ele vai ficar ali 2 horas. O texto diz que os pais é que deveriam fazer isso. De manhã, de tarde, de noite. De todas as formas, de formas criativas, de todas as maneiras, para ensinar os seus filhos. Os pais precisam assumir a responsabilidade espiritual dos seus filhos. E aí eu quero caminhar para o final. Como é que nós podemos saber se no futuro valeu a pena amar a Deus e disciplinar os nossos filhos? Como é que nós podemos saber se eles agora também querem amar a Deus e segui-los? E segui-lo. Eu acredito que uma boa maneira para a gente perceber isso é a gente perceber quais perguntas os seus filhos vão fazer para você quando eles estiverem maiores.
quais são as perguntas que eles vão fazer para você. Porque as perguntas que eles vão fazer para você revelam o interesse que está no coração deles, revela por um lado o que vai no coração deles, revela por um lado o que de fato eles estão amando. Olha o versículo número 20, por favor, meu irmão. Lê comigo, por favor, no finalzinho do capítulo 6, Deuteronômio. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Eles fariam uma pergunta, pai, o que significa tudo isso? Por que Deus é tão importante para a sua vida, pai? Por que Jesus é tão importante para o Senhor, pai? Por que o Senhor ama Jesus mais do que a mim? Por que o Senhor ama a Deus mais do que a mim, pai? Quais perguntas seus filhos vão fazer para você no futuro? E aí os pais deveriam responder isso aqui. Versículo 21 ao versículo número 25. No fundo, para me resumir esse texto, os pais responderão sobre o evangelho para os filhos. Olha o que diz o texto. Eu vou ler o versículo ímpar, você lê o par. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Eu creio que quando os pais se aplicam a disciplinar os seus filhos, quando os pais eles pregam para si mesmos sobre Deus, sobre o Evangelho, quando os pais de fato eles se arrependem e vivem isso na sua casa, quando os pais se aplicam em criar os seus filhos e admoestá-los no caminho do Senhor, quando os pais se aplicam em ensinar aos seus filhos a fé dos seus pais, a fonte da razão da vida dos seus pais, a graça de Deus está presente neles, porque o amor de Deus está presente neles. Percebe o que eles estão dizendo? Nós éramos escravos do Egito, mas Deus com a sua poderosa mão nos tirou de lá. O que é isso? É um processo de salvação, é um processo de redenção, é quando Deus invade a história e resolve libertar um povo. Sabe quando é que Deus fez isso? Há 2000 anos numa cruz. Só que lá ele não livrou só um povo de Israel, ele veio para livrar a humanidade toda, porque Faraó representava um poder muito forte, por um lado até o poder de Satanás, oprimindo o povo, subjugando as pessoas, e ele estava dizendo, ninguém é mais poderoso do que eu. E aí quando Deus vem e liberta o povo, é como se a nossa salvação estivesse chegando, Deus nos livrando da escravidão do pecado, Deus nos livrando da escravidão do mundo. É isso que os nossos filhos precisam ver em nós. É essa história que nós precisamos contar para os nossos filhos. Eu creio que o resultado de nós não termos filhos revoltados, rebeldes, indisciplinados, mas filhos que no futuro entrarão em diálogo com os seus pais, é se eles verem nos seus pais que eles foram transformados pelo Evangelho. Eles vivem o Evangelho na sua casa, na sua vida, nos seus relacionamentos. E quando eles vivem o Evangelho é porque eles amam a Deus. Porque quando eles vivem o Evangelho, eles têm prazer em Deus. Por isso, pais, nós não precisamos ter medo em criar os nossos filhos, se de fato nós formos testemunha para os nossos filhos daquilo que Deus fez em nós. De onde é que Deus nos tirou, como é que Ele nos resgatou. Essa é a lição maior que os pais têm para os seus filhos. Não é como o apóstolo Paulo nos diz, pais, não sejam provocadores dos seus filhos, não irritem os seus filhos, não sejam fanáticos religiosos, não sejam malucos pela religião, mas vivam o Evangelho. É o que Paulo estava chamando a atenção deles, porque se vocês viverem essa loucura, vocês vão levar os seus filhos à ira, vocês vão fazer com que a alma dos seus filhos fique pequena demais, vocês vão levar os seus filhos ao abuso da autoridade por parte de vocês, porque os seus filhos não vão ver o amor de Deus em vocês. Eles vão ver uma religião podre, nojenta, na vida de muitos pais. Quais perguntas os seus filhos vão fazer para você no futuro? O que eles vão procurar saber de você quando olhar para você?
Quais serão as perguntas que vão estar queimando o coração deles? E aqui eu quero encerrar te deixando uma pergunta. O que você gostaria realmente que os seus filhos soubessem de você quando eles ficassem maiores? O que você gostaria que os seus filhos soubessem de você? O que você gostaria que os seus filhos realmente tivessem interessados quando olhar para a sua vida? Só ganhar dinheiro? Só torcer para um time de futebol? Só andar com a roupa bonita? É só isso que você quer para os seus filhos? O que de fato você quer que no futuro os seus filhos estejam interessados quando olhar para a sua vida? O que você realmente gostaria que os seus filhos tivessem interessado? O que eles precisam ver em vocês agora, para que amanhã eles estejam interessados em saber? Pai, me fale sobre Jesus, Pai. Me fale sobre Ele. Me fale sobre o seu Deus, Pai. Quem era você antes, Pai? Oh, meu filho, seu pai, meu filho, chegou até a roubar supermercado, mas Jesus me tirou de lá. É isso que os nossos filhos... Que perguntas você gostaria que os seus filhos estariam fazendo para você quando eles começarem a entender melhor a vida? O que você gostaria que estivesse queimando o coração deles? Essa pergunta revela o que está no coração deles, revela o interesse deles. E eu creio que eu gostaria de contar aos meus filhos é uma história do Evangelho da graça, dizendo assim: meu filho, eu era escravo. Eu era escravo dos meus pecados. Meu filho, eu era escravo do mundo. Meu filho, eu era escravo das minhas paixões, meu filho. Meu filho, eu já cheguei um tempo até a trair sua mãe, meu filho. Mas Jesus me tirou de lá. Jesus me salvou. Jesus me transformou. O resultado mais importante, queridos, na disciplina dos nossos filhos, é gerar nos nossos filhos o interesse para que eles conheçam a Deus, Paulinho. Eu não quero outra coisa para os meus filhos. Eu não quero. Porque se eles conhecerem a Deus, pode vir o mundo que for. Pode vir a bomba que for. Eles podem passar por crises emocionais. Eles podem passar por enfermidade. Eles podem passar por perdas na vida. Eles podem passar por tudo. Mas o Deus deles não vai abandoná-los. O Deus deles não vai deixá-los. O Deus dele vai estar com eles todos os dias. Meus irmãos, eu queria deixar essa pergunta para você. O que você gostaria que os seus filhos perguntassem para você? O que eles, olhando para a sua vida, eles gostariam de saber sobre você? A minha oração é que eles tenham interesse de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, o Deus de Israel, o Deus que se revelou na pessoa de Jesus, o Deus que um dia se fez homem, e há 2000 anos atrás veio e morreu naquela cruz por nós, e deu a vida dele por causa de mim, e me libertou. É esse Deus que eu gostaria que eles conhecessem. Eu sei, pais, que a tarefa é árdua. A tarefa é árdua. Eu sei disso. Eu sei que muitos pais também se empenham na criação dos seus filhos. Vivem o Evangelho, a Bíblia está cheia de exemplos assim também. E às vezes os seus filhos se afastam. Porque o pecado também está no coração deles. Mas cabe a nós fazer isso que Moisés está dizendo. Você deve inculcar o seu filho. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas. E você precisa mostrar isso para a vida dos seus filhos. Eu creio que é isso que Deus quer ver de nós. Meu irmão, que Deus esteja te abençoando nessa noite. Que Ele esteja cuidando do seu coração, da sua vida. E você que é pai, se envereda por esse caminho. Se você ainda vai ser pai, entenda que essa é uma tarefa mais profunda, mais bela que tem, que Deus colocou nas nossas mãos. Nós vamos orar. Eu queria convidar você a curvar sua fronte nesse momento, para que pudéssemos buscar a Deus em oração. Eu queria começar com você, que você orasse por você primeiro. Que você pudesse estar clamando a Deus pela sua vida. No sentido de que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Eu amo a Deus de todo o meu coração. Eu amo a Deus. Eu amo Jesus acima de tudo. É isso que os meus filhos estão vendo em mim, que eu amo Jesus. Pai, eu quero clamar ao Senhor, Pai, pela vida do teu povo. Eu quero pedir ao Senhor misericórdia, porque como nós temos falhado nessa tarefa,
nessa missão de conduzir os nossos filhos até o Senhor. Essa é uma das melhores tarefas que o Senhor nos confiou. Não tem alegria melhor e mais profunda quando um pai sabe que os seus filhos amam Jesus, que os seus filhos estão dispostos até a morrer por Jesus. Não tem coisa mais nobre, não tem coisa que enche mais o coração de um pai, de saber que os nossos filhos, eles são apaixonados por Jesus. Deus, trabalha em nós. Às vezes nós precisamos, Pai, aprender do Senhor novamente. A gente olhar até para a nossa casa, mas começar da nossa própria vida. A gente tem que olhar para nós, Deus, e perceber que o Senhor tem que trabalhar em nós, para que a gente possa ser pais, que sejam modelos do Deus de Israel dentro da nossa própria casa. Pai, visite-nos nessa noite, Deus. Eu sei que o Senhor ama, Pai, os pais, também ama os filhos também. O Senhor não quer ver os nossos filhos perdidos, ó Deus. Não quer ver, pelo contrário, o Senhor ama a família. O Senhor quer ver a família, Pai, unida em torno do Senhor. Ó Deus, faz isso no nosso meio. Tem misericórdia de nós. E a começar da nossa própria vida, Deus. Trabalhe no nosso coração. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu queria que nós pudéssemos, já encerrando o nosso culto, que nós pudéssemos cantar um cântico encerrando o nosso culto.